O frio do piso de porcelanato foi a primeira coisa que senti quando a consciência voltou, um choque gelado que percorreu minha espinha. A cabeça latejava, a visão embaçada mal conseguia focar nos móveis familiares que agora pareciam distantes e ameaçadores. Com os dedos trêmulos, arrastei meu corpo em direção ao telefone. Cada centímetro, uma batalha contra a tontura e a fraqueza que me dominavam. Disquei o número do meu único filho, Ricardo, a única pessoa no mundo que eu acreditava que largaria tudo por mim. A respiração curta, quase um sussurro, implorava por ajuda antes mesmo que eu pudesse formular as palavras. Eu havia desmaiado, estava sozinha, e o medo era um nó apertado na minha garganta. A voz dele do outro lado da linha, impaciente e distante, foi a primeira rachadura no alicerce do meu mundo. Ele perguntou o que havia acontecido como se eu estivesse interrompendo algo de extrema importância, e a verdade é que eu estava. Eu estava interrompendo a vida que ele construiu sem mim. Antes de continuar, comente de onde você está assistindo. Eu adoro saber até onde minha voz chega. Isso fortalece nossa comunidade. A voz dele soou irritada quando expliquei, entre pausas para respirar, que eu havia caído e precisava de um médico. Do outro lado, ouvi o som abafado de talheres e conversas, um ruído de normalidade que contrastava brutalmente com o meu pânico. "Não posso agora, mãe", ele disse, o tom cortante. "Estou com a Camila, levando a mãe dela na fisioterapia. É prioridade." A palavra prioridade ecoou no silêncio do meu apartamento, enquanto a linha ficava muda. Ele desligou. A mãe da minha nora era a prioridade. Eu, a mulher que o carregou no ventre, que vendeu as próprias joias para pagar sua faculdade, que dedicou cada minuto da sua existência a ele, era um inconveniente. Naquele instante, caída no chão frio, a dor física do tombo não era nada comparada à dor lancinante daquela única palavra. Onde foi que tudo mudou? A pergunta martelava minha mente enquanto eu, com a dignidade que me restava, chamava uma ambulância para mim mesma. Olhei para as fotos na estante, cada uma um testemunho silencioso de um amor que eu acreditava ser incondicional. Ricardo nos meus braços, um bebê sorridente. Ricardo na sua formatura, o orgulho estampado no meu rosto. Ricardo no altar, prometendo honrar a família que construímos. Eram relíquias de um passado que parecia pertencer a outra vida, a outra mulher. A solidão era uma presença física, sentada ao meu lado na sala de espera do hospital, segurando minha mão enquanto os médicos faziam perguntas. Por que eu permiti que isso acontecesse por tanto tempo? A verdade é que o amor de mãe nos cega, nos torna cúmplices de nossa própria desvalorização, sempre esperando que um dia o reconhecimento venha. Mas ele nunca veio. No hospital, o diagnóstico foi um pico de estresse e desidratação, uma combinação que os médicos acharam estranha para alguém com um suposto suporte familiar. Quando me perguntaram sobre meu filho, a vergonha me consumiu. Menti. Disse que ele estava em uma viagem de negócios inadiável, uma desculpa patética para mascarar a verdade humilhante de que ele simplesmente não se importava. Era mais fácil inventar uma mentira para estranhos do que admitir para mim mesma que eu havia falhado em criar um homem que honrasse a própria mãe. Passei a noite em um quarto branco e estéril, onde o único som era o bip monótono dos aparelhos e o barulho das minhas próprias lágrimas caindo no travesseiro. Aquele ambiente asséptico refletia perfeitamente como eu me sentia por dentro. Vazia, limpa de qualquer ilusão, exposta na minha solidão mais crua e dolorosa. Os dias seguintes em casa foram um borrão de silêncio e reflexão. O telefone permaneceu mudo. Nenhuma ligação de Ricardo, nenhuma mensagem de Camila. A desculpa da fisioterapia começou a se desgastar, a parecer cada vez mais fina e transparente, revelando algo podre por baixo. Eu me agarrava a fiapos de esperança, tentando justificar o injustificável. Talvez ele estivesse apenas ocupado, talvez a sogra realmente precisasse de cuidados intensivos. Mas no fundo da minha alma, uma semente de dúvida já havia sido plantada e começava a germinar, suas raízes se espalhando pelo meu coração cansado. Eu sentia que havia uma verdade terrível que eu não estava enxergando,
uma peça que faltava naquele quebra-cabeça de abandono e frieza. A intuição de uma mãe raramente falha, e a minha gritava que o buraco era muito mais fundo do que uma simples sessão de fisioterapia. A revelação veio em uma madrugada de insônia, enquanto eu rolava o feed de uma rede social sem qualquer propósito, apenas para preencher o vazio da noite. Foi então que uma foto postada por Camila saltou da tela, atingindo-me como um soco no estômago. A data da postagem era a mesma da noite em que eu caí. A imagem era nítida, vibrante, cheia de uma felicidade da qual eu não fazia parte. Lá estavam eles, Ricardo, Camila e a mãe dela, brindando com taças de vinho em um restaurante caríssimo, cujas luzes douradas pareciam zombar da escuridão do meu apartamento. Não havia clínicas, nem aparelhos de fisioterapia, apenas a opulência de uma celebração. O sorriso no rosto do meu filho era genuíno, relaxado, o sorriso de um homem sem preocupações no mundo, enquanto sua mãe estava a quilômetros de distância, sozinha e com dor. A legenda da foto foi o golpe final, a pá de cal sobre qualquer esperança que ainda restava. Jantar especial com as pessoas que mais importam. Família é tudo. As palavras dançavam na tela, cruéis e definitivas. Eu não era uma das pessoas que importavam. Eu não fazia parte daquela família que era tudo. A mentira não era apenas uma desculpa para evitar um incômodo, era uma declaração. Eles não estavam apenas me negligenciando, estavam ativamente me excluindo, me apagando da equação de suas vidas perfeitas. Enquanto eu esperava por uma ambulância, temendo o pior, eles brindavam a família que escolheram, uma família na qual eu fui substituída. A dor aguda que senti no peito foi diferente de tudo que eu já havia experimentado. Não era tristeza, era a quebra de algo sagrado, a profanação de um vínculo que eu acreditava ser eterno. A dor, então, começou a se transformar. O calor das lágrimas deu lugar a um frio cortante que se instalou na minha alma. Analisei cada detalhe daquela fotografia com uma nova clareza, uma precisão cirúrgica. O sorriso arrogante de Camila, a expressão complacente de Ricardo, a forma como a mão dele repousava sobre a dela. Eles não sentiam culpa, não havia um pingo de remorso em seus olhos. Para eles, eu era um peso morto, uma relíquia de um passado que eles queriam esquecer, uma peça descartável no jogo de status e aparências que eles jogavam com tanto afinco. Eles me viam como frágil, senil, uma velha que já não tinha mais serventia. A subestimação deles era palpável e seria o maior erro que cometeriam em suas vidas. Mal sabiam eles que a mulher que eles tentavam apagar era a arquiteta de todo o império que eles desfrutavam. Naquele momento, a imagem deles brindando se tornou um catalisador. A humilhação não seria o meu epitáfio, mas o combustível para a minha ressurreição. Eles haviam me empurrado para o abismo, acreditando que eu me despedaçaria na queda. O que eles não podiam prever era que, em vez de me quebrar, o impacto me forjaria em algo mais duro, mais resistente. O amor incondicional que eu sentia por meu filho se estilhaçou, e dos cacos nasceu uma determinação implacável. Eu não iria mais chorar por quem eles eram. Eu iria fazê-los pagar pelo que fizeram. A Elvira que pedia ajuda, que esperava por migalhas de atenção, morreu naquele chão de porcelanato. Em seu lugar, uma estrategista nasceu, silenciosa e letal, observando o tabuleiro e planejando cada movimento futuro com uma paciência que eles jamais poderiam imaginar. Desliguei o celular, a tela escura refletindo um rosto que eu mal reconhecia, marcado pela dor, mas com um brilho novo nos olhos, um brilho de aço. O luto pelo filho que eu perdi durou apenas um instante, substituído por um propósito inabalável. Eles me deram a melhor arma que eu poderia ter, a certeza de que eu não lhes devia absolutamente nada. Nem meu amor, nem minha lealdade, e certamente não o meu perdão. A guerra não seria declarada com gritos ou acusações, mas travada no silêncio, nos detalhes, nas entrelinhas dos contratos que eles me faziam assinar sem ler. Eles pensavam que o jogo estava ganho, que a rainha estava encurralada e prestes a ser descartada. Naquele momento, decidi que o jogo havia mudado, e a rainha estava prestes a mostrar por que ela era a peça mais poderosa do tabuleiro.
A primeira coisa que fiz foi apagar a foto do meu celular. Não por negação, mas porque a imagem deles brindando já estava gravada a fogo na minha memória, servindo como um farol para o meu novo propósito. As lágrimas haviam secado, dando lugar a uma clareza fria e cortante. A humilhação não seria meu epitáfio, seria o combustível. Eu precisava entender a profundidade da traição, e mentiras tão elaboradas raramente nascem apenas do descaso. Elas são quase sempre filhas da ganância. Lembrei-me das palavras do meu falecido marido, Arthur, um homem cuja visão para os negócios era tão afiada quanto seu amor por mim. Ele sempre dizia que os números não mentem, e eu estava prestes a fazer os números contarem a sua verdade, uma verdade que meu próprio filho tentava esconder de mim com tanto afinco. Arthur deixou tudo em meu nome, não por capricho, mas por confiança. A empresa, os imóveis, os investimentos. Ele acreditava no meu discernimento, na minha força. Por um amor cego e incondicional a Ricardo, eu o coloquei na gestão de tudo, acreditando que ele honraria o legado do pai. Que tola eu fui. Por anos, assinei documentos sem ler, confiei em relatórios superficiais que ele me apresentava com um sorriso condescendente. Celebrei sucessos que agora eu percebia serem apenas a fachada para seus planos ocultos. Minha confiança não foi uma virtude. Foi a brecha pela qual eles entraram, a fraqueza que eles exploraram com uma crueldade metódica. A mãe que desconfia do próprio filho é vista como uma megera, mas a mãe que não desconfia pode se tornar uma vítima. E eu não seria mais uma vítima. Minha investigação começou no silêncio do escritório de Arthur, um santuário que Ricardo considerava antiquado e raramente visitava. A subestimação deles era a minha maior arma. Eles me viam como uma senhora analógica, perdida em um mundo digital que não compreendia. Mal sabiam que Arthur me ensinara a ler um balanço financeiro antes mesmo de Ricardo aprender a andar. Ignorei os computadores por um momento e fui direto aos arquivos de aço, onde as cópias físicas de todos os contratos e extratos bancários eram guardadas. Eles podiam manipular planilhas, mas o papel timbrado e as assinaturas contavam uma história mais difícil de apagar. Passei noites em claro, a luz fraca do abajur iluminando colunas de números que começavam a formar um padrão sinistro, uma sangria lenta e constante nas veias da nossa empresa. Comecei a cruzar os relatórios digitais que Ricardo me enviava com os extratos bancários físicos que chegavam pelo correio, endereçados a mim. A princípio, as discrepâncias eram sutis, escondidas em meio a dezenas de transações legítimas, mas elas estavam lá. Pagamentos para fornecedores que eu nunca ouvi falar. Notas de despesas infladas para viagens que pareciam mais férias de luxo do que compromissos de negócios. Era como puxar um fio solto em um suéter caro. Quanto mais eu puxava, mais a trama se desfazia, revelando o tecido podre por baixo. A cada descoberta, a imagem do meu filho sorridente se desvanecia, substituída pela de um estranho calculista, um predador que via a própria mãe como um obstáculo a ser contornado, uma fonte de recursos a ser esgotada até a última gota. A teia de mentiras era mais complexa do que eu imaginava. Descobri uma série de empresas de fachada, com nomes genéricos e endereços que levavam a caixas postais. Para essas empresas, Ricardo autorizava pagamentos regulares, sempre com valores cuidadosamente calculados para ficarem abaixo do limite que exigiria minha contraassinatura. Eram centenas de milhares de reais desviados ao longo dos últimos anos. O dinheiro que deveria estar sendo reinvestido no crescimento do legado de seu pai estava, na verdade, financiando o estilo de vida opulento de Camila e sustentando os caprichos de sua família. O jantar caro daquela noite fatídica não foi um evento isolado. Foi a celebração de mais um golpe bem-sucedido contra mim, um brinde à minha suposta ignorância e ingenuidade. Foi então que meu maior segredo, uma carta na manga que guardei por mais de uma década, tornou-se a peça central da minha estratégia. Anos antes de Arthur falecer, preocupado com a instabilidade econômica do país, nós secretamente movemos uma parte substancial de nossa fortuna para um fundo fiduciário na Suíça e adquirimos propriedades em nome de uma holding offshore. Ricardo não sabia de nada disso.
Ele acreditava que o patrimônio da família se resumia à empresa e aos imóveis no Brasil. Ele lutava com unhas e dentes para tomar o controle de um castelo, sem saber que eu já era a rainha de um império vasto e intocável. Essa fortuna oculta me dava o poder e os recursos para montar meu contra-ataque sem levantar suspeitas, financiando a justiça que eu mesma iria orquestrar. Com a segurança financeira garantida, contratei, sob o mais absoluto sigilo, um dos melhores auditores forenses do país, um homem conhecido por sua discrição e sua capacidade de encontrar agulhas em palheiros digitais. Através de canais de comunicação seguros, enviei a ele cópias de tudo o que havia encontrado. Em menos de uma semana, ele não apenas confirmou minhas suspeitas, como descobriu a rota final do dinheiro. As transferências das empresas de fachada terminavam em contas pessoais em nome de Camila e de sua mãe. Eles não eram apenas cúmplices passivos, eram os beneficiários diretos do roubo. A fisioterapia era uma mentira que escondia outra ainda maior. Eles estavam me saqueando enquanto sorriam para mim. Mal sabiam eles o que eu estava prestes a revelar sobre sua verdadeira natureza. O auditor me deu uma pista crucial: um servidor de backup antigo na rede da empresa. Uma relíquia digital que Ricardo, em sua arrogância tecnológica, provavelmente nem sabia que ainda estava ativo. Seguindo as instruções do especialista, acessei remotamente aquele cemitério de dados do meu próprio computador, no silêncio da madrugada. Senti um calafrio percorrer minha espinha enquanto navegava por pastas e arquivos esquecidos, uma arqueóloga digital desenterrando os ossos de uma traição familiar. Eram e-mails, rascunhos de contratos, planilhas deletadas. Cada clique era um passo mais fundo na escuridão que eles haviam criado, e eu sabia que estava perto de encontrar a prova definitiva que mudaria o jogo para sempre. E então eu a encontrei. Não era um documento, mas um arquivo de áudio, escondido em uma pasta com o nome inócuo de Reunião de Planejamento. Meu coração martelava no peito enquanto eu colocava os fones de ouvido e clicava em reproduzir. As vozes de Ricardo e Camila encheram meus ouvidos, nítidas e cruéis. A conversa era recente, datada de poucos dias antes do meu desmaio. Eles discutiam minha fragilidade crescente, meus esquecimentos. A voz de Camila era um veneno adocicado, sugerindo que era hora de tomar medidas mais drásticas para proteger o patrimônio da família. O patrimônio que eles estavam roubando. A frieza com que falavam de mim era desumana. Ela está cada vez mais confusa, amor. A gente precisa acelerar o plano da interdição. A voz de Camila soou, cortante. O Dr. Guedes, amigo do meu pai, pode assinar o laudo de incapacidade. Uma vez que a gente tenha a curatela, ela vai para uma boa clínica de repouso, onde será bem cuidada, e nós poderemos finalmente gerir tudo sem os palpites dela. A palavra interdição explodiu em minha mente. Eles não queriam apenas o meu dinheiro. Eles queriam me apagar, me silenciar, me trancar em um asilo e me declarar louca para que pudessem roubar tudo sem empecilhos. O meu desmaio não foi um susto para eles. Foi a confirmação de que o plano deles estava funcionando, a prova de que a velha estava finalmente cedendo. O ar me faltou por um instante, mas o pânico foi rapidamente substituído por uma fúria gelada e cristalina. Aquela gravação era a arma de que eu precisava. Era a prova irrefutável, a bala de prata que destruiria a fachada de bons filhos e cuidadores que eles construíram com tanto esmero. Isso já não era mais sobre finanças. Era sobre a minha vida, a minha liberdade. Eles me julgaram fraca, senil e acabada. E esse julgamento seria a causa da ruína deles. Eles não podiam imaginar o que eu guardava em silêncio, a tempestade que se formava por trás do meu sorriso sereno e dos meus olhos cansados. A guerra estava prestes a ser declarada, e eu já tinha a bomba atômica em minhas mãos. Com a gravação salva em múltiplos dispositivos e em uma nuvem segura, marquei uma reunião com o doutor Almeida, o advogado da família há mais de 40 anos, um homem cuja lealdade a Arthur e a mim era inabalável. Em seu escritório imponente, com as paredes forradas de livros de direito, eu expus toda a história. Apresentei os extratos, o relatório do auditor e, por fim, coloquei o pendrive sobre sua mesa de mogno.
Vi a expressão em seu rosto passar da incredulidade para a tristeza e, finalmente, para uma fúria contida enquanto ele ouvia a gravação. A traição contra a viúva de seu melhor amigo era uma afronta pessoal para ele. Dr. Almeida tirou os óculos, massageando a ponte do nariz. Seus olhos, geralmente gentis, agora brilhavam com uma determinação feroz. Elvira, eles não vão se safar com isso, ele disse, a voz grave e firme. Vamos preparar o ataque mais meticuloso e devastador que este escritório já viu. Juntos, naquela tarde, começamos a desenhar a estratégia. Não seria uma briga judicial arrastada e discreta. Seria um evento público, uma aniquilação moral e social. Eu não queria apenas meu patrimônio de volta. Eu queria que todos soubessem quem Ricardo e Camila realmente eram. Eu queria arrancar suas máscaras na frente do mundo que eles tanto se esforçavam para impressionar. O palco para a execução final seria um que eles mesmos estavam montando. O jantar anual de caridade da empresa, um evento de gala que eles usavam para lustrar sua imagem de filantropos e herdeiros bem-sucedidos. A elite da cidade estaria presente, assim como a imprensa. Era o cenário perfeito. Enquanto o Dr. Almeida preparava toda a documentação legal para revogar procurações e bloquear contas no momento exato, meu papel era o mais difícil: continuar a ser a mãe frágil e alheia a tudo. Cada telefonema, cada visita forçada era um ato de teatro, uma performance para acalmar a fera antes do abate. Os dias que se seguiram foram um exercício de autocontrole sobre-humano. Eu sorria para Ricardo, perguntava sobre os negócios, elogiava Camila por seu bom gosto na decoração. Eles me tratavam com uma condescendência crescente, acreditando que eu estava cada vez mais dócil, mais perto de assinar os papéis que selariam meu destino. Eles se moviam pelo tabuleiro, confiantes em sua vitória iminente, sem perceber que cada movimento deles era antecipado por mim. Mal sabiam eles que não estavam encurralando a rainha. Estavam marchando cegamente para uma armadilha que se fecharia no momento em que os holofotes estivessem mais fortes, garantindo que sua queda fosse não apenas completa, mas espetacular. A noite do jantar de caridade chegou com uma frieza que nada tinha a ver com o clima lá fora. O salão de festas do hotel mais luxuoso da cidade estava adornado com arranjos de flores extravagantes e lustres de cristal que derramavam uma luz dourada sobre a hipocrisia reinante. Ricardo e Camila circulavam pelo ambiente como um casal real. Ele com seu terno impecavelmente cortado, ela com um vestido que gritava riqueza e poder. Recebiam sorrisos, apertos de mão e elogios pela sua suposta generosidade, enquanto eu os observava de um canto discreto. Cada risada deles era como vidro moído em meus ouvidos, mas meu rosto permanecia uma máscara de serenidade. Eles haviam montado o palco perfeito para a própria glória, sem desconfiar que eu era a diretora do espetáculo, e o ato final seria a sua ruína completa e inescapável. A calma que eu sentia não era resignação, era a tranquilidade de um predador que sabe que a presa já está na sua mira. Meu filho finalmente me notou, abrindo caminho entre os convidados com um sorriso que não alcançava seus olhos. Ele se inclinou, o cheiro de um perfume caro me envolvendo de forma sufocante, e depositou um beijo frio na minha testa. "Mãe, que bom que a senhora conseguiu vir", disse ele, a voz baixa e carregada de uma falsa preocupação. "Tente não se cansar muito, está bem? É uma noite longa." A condescendência era tão espessa que eu poderia tocá-la. Ele me via como um bibelô frágil, uma velhinha que precisava de instruções para respirar. Assenti com um sorriso dócil, o mesmo sorriso que usei por meses, a minha melhor arma. "Sim, meu filho, não se preocupe. Eu não perderei nada desta noite." Mal sabia ele a verdade contida naquelas palavras. A performance estava prestes a começar, e eu era a atriz principal, pronta para entregar a atuação da minha vida. O mestre de cerimônias, um homem com um sorriso profissional e voz impostada, subiu ao pequeno palco e, após os agradecimentos de praxe, anunciou o momento mais esperado.
E agora, para falar sobre o legado de filantropia e integridade de sua família, gostaria de chamar ao palco o presidente de nossas operações, o Sr. Ricardo Menezes. Uma salva de palmas educada preencheu o salão. Ricardo ajeitou a gravata, pronto para seu momento de glória. Foi a minha deixa. Antes que ele desse o primeiro passo, fiz um sinal discreto para o Dr. Almeida, que estava posicionado perto da mesa de som. Com licença, minha voz, amplificada pelos microfones, soou clara e firme, cortando o aplauso e o protocolo. Todos os olhares, centenas deles, viraram-se instantaneamente para mim. Ricardo congelou no meio do caminho, o sorriso vacilando em seu rosto, a confusão transformando-se em irritação. Ignorei seu olhar furioso e caminhei lentamente em direção ao palco, minha postura ereta, cada passo deliberado e cheio de propósito. O silêncio no salão era absoluto, denso de curiosidade e expectativa. As pessoas provavelmente esperavam um discurso emocionado de uma mãe orgulhosa, talvez uma gafe senil. Deixei que pensassem o que quisessem. Peguei o microfone do pedestal com uma mão firme. Antes que meu filho fale sobre legado, eu, como cofundadora desta empresa ao lado do meu falecido marido, Arthur, gostaria de compartilhar uma breve história sobre o verdadeiro significado de valores familiares. A plateia se ajeitou nas cadeiras, completamente cativada pela quebra de roteiro. Ricardo e Camila se entreolharam, um lampejo de pânico em seus olhos. Eles sentiram que algo estava errado, mas a arrogância deles ainda os impedia de ver o tamanho do abismo que se abria sob seus pés. Foi então que o enorme telão atrás do palco, que deveria exibir vídeos institucionais, se acendeu com uma única imagem. A fotografia do jantar deles no restaurante de luxo, nítida e em alta definição, para que todos pudessem ver os sorrisos, as taças de vinho, a felicidade descarada. Um murmúrio coletivo percorreu o salão. Esta foto, comecei, meu tom agora cortante e factual, foi tirada há exatamente 2 meses. Naquela noite, enquanto eles celebravam, eu estava caída no chão da minha casa, após um colapso por estresse, implorando por ajuda ao telefone. Meu filho me disse que não poderia me socorrer, pois estava em uma emergência médica, levando a mãe de Camila à fisioterapia. Fiz uma pausa, deixando que a informação fosse absorvida. Esta, senhores e senhoras, foi a emergência. Camila ficou pálida como cera, sua mão voando instintivamente para a garganta. O silêncio que se seguiu foi pesado, acusador. As câmeras dos jornalistas presentes, que vieram para cobrir um evento de caridade, agora estavam todas viradas para mim, capturando cada palavra, cada nuance da revelação. Ricardo tentou avançar, gaguejando algo sobre um terrível mal-entendido, mas eu o detive com um simples levantar de mão. Não há mal-entendido algum, Ricardo. A legenda da foto era bastante clara. Jantar especial com as pessoas que mais importam. Eu apenas não estava entre elas. Deixei a frase pairar no ar, cruel e definitiva. A humilhação que senti sozinha naquela noite estava agora sendo compartilhada, multiplicada por centenas de olhares de reprovação. A máscara de filho dedicado e marido amoroso estava se rachando, revelando o monstro egoísta por baixo, e a plateia assistia a tudo, fascinada e horrorizada. Mas a mentira deslavada não foi o pior, continuei, minha voz ganhando uma nova camada de aço. O pior foi o motivo por trás da celebração. O telão mudou, e agora exibia uma série de extratos bancários e ordens de pagamento com as transferências fraudulentas destacadas em um vermelho gritante. Eles não estavam apenas celebrando a família que escolheram, estavam brindando ao desvio sistemático de fundos desta empresa. Fundos que, em teoria, deveriam financiar a instituição de caridade que todos vocês vieram apoiar esta noite. O dinheiro que vocês doaram, a confiança que depositaram, foi usado para financiar joias, carros e jantares de luxo. O murmúrio se transformou em um clamor de indignação. O golpe não era apenas contra mim, era contra todos ali presentes. O choque na plateia era palpável, uma onda de energia que varreu o salão. Vi rostos conhecidos, parceiros de negócios de uma vida inteira,
olhando para Ricardo e Camila com uma mistura de incredulidade e nojo. O castelo de cartas social que eles construíram com tanto esmero estava desabando em tempo real, sob o peso da verdade. A reputação, o bem mais precioso naquela sala, estava sendo incinerada diante de seus olhos. Eles não eram filantropos, eram ladrões, parasitas que se alimentavam do legado de um homem bom e da confiança de uma comunidade inteira. Eu não precisava gritar ou chorar. Os fatos, frios e irrefutáveis, estavam fazendo todo o trabalho sujo por mim, desmantelando a farsa deles peça por peça, até que não sobrasse nada além da sua ganância exposta. E quando vocês pensam que a baixeza humana atingiu seu limite, eles encontram uma forma de cavar ainda mais fundo, anunciei, preparando o golpe de misericórdia. Para garantir que a velha mãe senil não atrapalhasse mais seus planos de roubo, eles tinham uma solução final. Fiz uma pausa dramática, olhando diretamente para Camila, que agora tremia visivelmente. Eles planejavam me internar, me declarar legalmente incapaz. E nesse exato momento, a voz dela, nítida e venenosa, ecoou pelos alto-falantes do salão, vinda da gravação que eu guardara como um tesouro. Sua mãe está se tornando um problema. Precisamos daquele documento assinado logo. Uma assinatura e a internamos. Dizemos que ela está senil. A frase ressoou no silêncio mortal. Cada palavra uma facada na reputação deles. O efeito da gravação foi cataclísmico. Camila soltou um som estrangulado, um misto de soluço e grito de pânico, cobrindo o rosto com as mãos como se pudesse se esconder da própria voz. Ricardo estava completamente paralisado, o rosto branco como papel, os olhos arregalados em puro terror e humilhação. A elite da cidade, seus supostos amigos, as pessoas que eles tanto se esforçaram para impressionar, agora os olhavam como se fossem lixo. A queda foi instantânea, brutal e pública. Não havia como negar, não havia como se explicar. A verdade, nua e crua, havia sido exposta sob os holofotes mais brilhantes possíveis, e a imagem que todos teriam deles para sempre seria aquela: a de dois abutres conspirando para trancafiar e roubar a própria mãe. Nesse clímax de caos e desonra, o doutor Almeida subiu ao palco, sua presença imponente e sua expressão severa comandando o respeito de todos. Ele parou ao meu lado e se dirigiu à plateia. Boa noite a todos. Em nome da senhora Elvira Menezes, a verdadeira e única proprietária desta empresa e de todos os seus ativos, informo que, a partir deste exato momento, todas as procurações e poderes administrativos em nome do senhor Ricardo Menezes foram legalmente revogados e anulados. Além disso, oficiais de justiça, munidos de mandados judiciais, estão neste momento executando o bloqueio de todos os bens e contas pessoais dos envolvidos nesta fraude. A justiça não seria apenas social, seria implacável, imediata e total. O martelo da lei estava caindo sobre eles. Eu finalmente me virei e olhei para o meu filho, não com o ódio que ele merecia, mas com a frieza de uma cirurgiã extirpando um tumor. O legado do seu pai, Ricardo, era sobre honra, trabalho e respeito. Palavras que você ouviu a vida inteira, mas cujo significado nunca conseguiu compreender. Você não apenas me traiu, você cuspiu no túmulo do homem que lhe deu tudo. Minha voz não continha emoção, apenas a finalidade de uma sentença. Não havia mais nada a ser dito entre nós. O vínculo sagrado entre mãe e filho havia sido profanado por ele de forma irremediável, e tudo o que restava era o vazio e as consequências de suas escolhas. Ele não era mais meu filho, era apenas o arquiteto de sua própria destruição. Virei as costas para o palco, para os destroços da vida que eles construíram sobre mentiras e crueldade. Caminhei com a cabeça erguida através da multidão atônita, que abria caminho para mim como se eu fosse a própria encarnação da justiça. Os flashes das câmeras explodiam por toda parte, mas não eram para mim. Eram para eles, capturando para a posteridade o momento exato de sua queda desgraçada. Não olhei para trás uma única vez. Deixei o som do caos, dos repórteres gritando perguntas e do choro humilhado de Camila para trás.
Minha missão estava cumprida. A rainha havia feito seu cheque-mate, e o jogo deles, havia terminado de forma espetacular e definitiva. Enquanto eu me afastava, ainda podia ouvir o alvoroço crescendo dentro do salão. A cena que eu deixei para trás era de pura desintegração social. Amigos de longa data se afastando de Ricardo, parceiros de negócios pegando seus celulares para cancelar acordos, a equipe do evento sem saber como proceder. Eles estavam sozinhos, isolados no centro de um furacão que eles mesmos criaram. O evento de caridade, que deveria ser o auge de sua imagem pública, se transformou em seu tribunal e local de execução moral. A justiça, às vezes, é poética em sua crueldade. Eles queriam o palco, os holofotes, a atenção de todos. E eu lhes dei exatamente isso, da forma mais devastadora que poderiam imaginar. Ao cruzar as portas de vidro e sentir o ar fresco da noite no meu rosto, uma sensação de leveza tomou conta de mim. O peso de meses de dor, planejamento e autocontrole finalmente se dissipou. A batalha havia terminado. A humilhação que sofri no chão frio do meu apartamento foi vingada não com ódio, mas com a verdade implacável. Eu não havia destruído a vida deles. Eu apenas acendi a luz para que todos pudessem ver a podridão que já estava lá. Naquele momento, eu não era mais uma vítima ou uma vingadora. Eu era apenas Elvira, uma mulher que havia recuperado seu poder, sua dignidade e, mais importante, o controle de seu próprio destino. A guerra estava vencida e a paz, a minha paz, estava apenas começando. O ar da noite, fresco e limpo, pareceu lavar a atmosfera pesada do salão de festas assim que pisei na calçada. Dentro do carro, o silêncio era reverente. Dr. Almeida dirigia sem dizer uma palavra, entendendo que aquele era um momento meu, um instante de descompressão após a detonação controlada que eu havia orquestrado. As luzes da cidade passavam pela janela como borrões de cor, testemunhas mudas da minha travessia. Eu não sentia a euforia ou a alegria selvagem da vingança. Sentia algo mais profundo e duradouro, o alívio profundo de um peso que eu carregava há anos, o peso do amor não correspondido, da lealdade traída e da humilhação silenciosa. O barulho ensurdecedor da queda deles ficou para trás, e em seu lugar, pela primeira vez em muito tempo, eu podia ouvir o som da minha própria respiração, calma e regular. A guerra havia terminado e a paz, a minha paz, era o único território que me interessava conquistar a partir de agora. Na manhã seguinte, o mundo acordou com a notícia. O escândalo não era apenas uma nota de rodapé nas colunas sociais. Era a manchete principal dos maiores jornais e portais do país. As fotos de Ricardo e Camila, congelados em expressões de pânico e desgraça, estavam estampadas em todos os lugares. Os títulos eram impiedosos. Herdeiro desmascarado pela mãe em gala de caridade. A fraude por trás da filantropia. O plano cruel para internar a matriarca. A humilhação que eles me impuseram na privacidade da minha dor agora era um espetáculo público, dissecado por comentaristas e devorado por milhões de pessoas. A reputação que eles construíram com tanto esmero, usando o meu dinheiro e o legado do meu marido, foi pulverizada em questão de horas. Eles queriam ser vistos, admirados e comentados. E no final, eu lhes concedi exatamente esse desejo, embora de uma forma que eles jamais poderiam ter previsto em seus piores pesadelos. A justiça legal moveu-se com a velocidade e a precisão que o dinheiro e as provas irrefutáveis podem comprar. Em menos de uma semana, todas as medidas que planejamos foram executadas. Notificações judiciais foram entregues. As contas bancárias conjuntas e pessoais deles foram congeladas, deixando-os sem acesso a um único centavo do patrimônio que acreditavam ser seu. O apartamento de luxo, que estava em meu nome, teve uma ordem de despejo emitida com um prazo de 30 dias. Os carros de luxo pertencentes à empresa foram recolhidos por oficiais de justiça em plena luz do dia, para que todos os vizinhos pudessem testemunhar a queda. Não houve drama, nem confrontos, apenas a execução fria e metódica da lei,
um processo impessoal que os despojou de cada símbolo de status que usaram para me diminuir. Eles foram reduzidos ao que sempre foram sem mim. Absolutamente nada. Foi então que o telefone tocou. O nome de Ricardo brilhou na tela, uma afronta à minha nova paz. Deixei que a chamada se perdesse no silêncio do meu escritório. Segundos depois, uma torrente de mensagens de texto começou a chegar. Não eram pedidos de desculpas, mas acusações disfarçadas de súplicas. Mãe, como você pôde fazer isso? Somos sua família. Você nos destruiu por causa de um mal-entendido. Preciso de dinheiro, Camila está passando mal. A audácia era estonteante. Mesmo depois de tudo, ele ainda não entendia. Ele não lamentava a traição, lamentava as consequências. Para ele, a família era um recurso a ser explorado, um caixa eletrônico a ser utilizado. Apaguei as mensagens sem responder, cortando o último fio que me prendia a ele. O filho que eu amava estava morto, e o homem que restou era um estranho para quem eu não devia absolutamente nada. Retomei meu lugar na presidência do conselho da empresa. Não como uma figura decorativa, mas como a força motriz que eu sempre deveria ter sido. A minha primeira reunião foi breve e direta. Apresentei um novo CEO, um profissional de mercado com reputação impecável, e anunciei uma auditoria forense completa em todos os departamentos. Minha primeira ordem executiva foi uma doação, em meu nome e em memória de Arthur, para a instituição de caridade que eles usaram como fachada. O valor foi o triplo de tudo que eles haviam desviado ao longo dos anos. A notícia se espalhou, limpando a mancha que eles deixaram no nome da nossa família e da empresa. Eu não estava apenas recuperando o controle financeiro. Estava restaurando a honra, o princípio mais valioso que meu marido deixou como legado e que seu próprio filho tentou transformar em pó. Numa tarde chuvosa, sentei-me à escrivaninha de Arthur e escrevi uma carta. Não era para o homem que Ricardo se tornou, mas para o menino que eu criei, aquele das fotos na estante. Escrevi sobre os sacrifícios, os sonhos que tive para ele, o amor incondicional que dediquei. Perguntei, no silêncio do papel, em que ponto do caminho ele se perdeu, em que momento a ganância envenenou sua alma de forma tão completa. As lágrimas que derramei não eram de tristeza, mas de luto por uma perda que aconteceu muito antes daquela noite no salão de festas. Dobrei a carta, coloquei-a em um envelope sem endereço e a queimei na lareira. Enquanto as chamas consumiam as palavras, senti o último vestígio de dor se transformar em cinzas. Aquele capítulo da minha vida estava, de uma vez por todas, encerrado. A grande casa da família, com seus corredores longos e quartos cheios de fantasmas, tornou-se um mausoléu. Cada objeto continha uma memória, agora contaminada pela traição. Decidi vendê-la. Era um palácio construído para uma família que não existia mais. Um símbolo de um passado que eu precisava deixar para trás para poder construir meu futuro. O processo de esvaziar o lugar foi libertador. Doei móveis, roupas e objetos. Guardei apenas as fotos de Arthur e algumas poucas lembranças de uma infância que, em minha memória, ainda era feliz. Ao entregar as chaves para os novos proprietários, não senti uma pontada de nostalgia, apenas a certeza de que estava me despojando de uma armadura pesada e desnecessária. Eu não precisava de um castelo para ser rainha. Meu reino, a partir de agora, estava dentro de mim. Comprei um apartamento na cobertura, com paredes de vidro que davam para o mar. Um espaço claro, aberto, onde o sol entrava sem pedir licença. Montei um ateliê em uma das varandas e voltei a pintar, uma paixão que havia sacrificado no altar da maternidade e do casamento. Minhas telas se encheram com as cores do nascer do sol, a força das ondas e a serenidade do horizonte. Reatei laços com velhas amigas, aquelas que a arrogância de Camila havia afastado. Viajamos juntas, rimos até a barriga doer, compartilhamos histórias e vinhos. Descobri a alegria imensa que existe na minha própria companhia, no silêncio escolhido, na liberdade de não dever satisfações a ninguém. Redescobri Elvira, a mulher que existia antes de ser mãe, antes de ser viúva, e gostei imensamente de reencontrá-la. Eles me chamaram de velha, de inútil, de senil. Acreditavam que a idade havia me tornado fraca, cega e dócil.
Esse foi o erro fatal deles. Eles subestimaram a sabedoria que só os anos trazem, a paciência de uma estrategista que aprendeu a observar antes de agir. Esqueceram que as árvores mais antigas são as que têm as raízes mais profundas, capazes de suportar qualquer tempestade. A minha idade não era a minha fraqueza, era a minha maior arma. Deu-me a perspectiva para ver a teia de mentiras deles e a força para esperar o momento exato de cortá-la. Eles me empurraram para o limite, esperando que eu me quebrasse. Em vez disso, encontraram a força do aço que se forja no fogo da dor e da decepção. E essa força eles jamais seriam capazes de compreender ou de derrotar. Hoje, sentada na minha varanda, com a brisa do mar tocando meu rosto, sinto uma paz que transcende a vitória. A justiça foi feita, o poder foi restaurado, mas a verdadeira conquista foi interna. Foi a redescoberta do meu valor, da minha força, da minha capacidade de me reerguer das cinzas, não como uma fênix vingativa, mas como uma mulher inteira, dona de seu destino e de sua felicidade. A humilhação no chão frio de porcelanato não foi o fim da minha história. Foi o prólogo brutal para o capítulo mais libertador da minha vida. Olho para o horizonte infinito e sei, com uma certeza que acalma a alma, que o melhor ainda está por vir. O trono que eu ocupei não era na empresa, mas dentro de mim mesma. Se essa virada te trouxe alívio, escreva justiça nos comentários e compartilhe, para que mais mulheres se lembrem de que nunca é tarde para reivindicar o trono de suas próprias vidas.